Que bom a gente poder partilhar a palavra. E essa noite eu louvo o Senhor pela vida de cada irmão que chegou até aqui. Você que está de casa também participando, Deus te abençoe. E nós vivemos dias difíceis, pessoal. Não resta dúvida disso. A pior coisa que a gente pode fazer é fugir da verdade. Nós vivemos a verdade. Mas nos dias difíceis, a gente se reinventa. Sabe, acho que é um canal, não sei nem o que é o negócio, chamado o Rio de Janeiro não é para principiantes. E tem sempre notícias daquilo que só acontece no Rio de Janeiro, né? E eu estava vendo outro dia uma notícia que eu até falei com os irmãos, que lá no Rio o pessoal conseguiu assaltar uma boca de fumo. Os caras trabalharam lá no negócio deles a noite toda, de manhã, quando os caras iam fechar, foram roubados. Aí você imagina, não tem segurança nem para os caras mais, como é que faz? E agora, em 7 de setembro, na manifestação, aquele troço todo, na Quinta da Boa Vista. Quem tem mais idade já foi na Quinta da Boa Vista, né? Você vai na Quinta da Boa Vista, aquele negócio maravilhoso. E você antigamente ia para a Quinta da Boa Vista, quem é do Rio que nem eu, levava aquela tampa da mesa de fórmica, não é? Você levava para escorregar na grama da Quinta da Boa Vista. Só que ninguém tem mesa de fórmica mais, né? O cara na Quinta da Boa Vista vendendo papelão a R$1. Ainda estava escrito assim, papelão para escorregar, R$1. Você desce com o papelão daquele, meu amigo, quando você chega lá embaixo, perto do lago, o que aconteceu com o teu papelão? Acabou. Vai mais R$1 aí. Está parecendo parque. Mas a criatividade, meu irmão, com a maneira com que as pessoas enfrentam a dificuldade é o diferencial entre o sucesso e a murmuração. A gente, quando está passando um momento difícil, a gente pode sentar e culpar alguém, ou pode pedir a Deus sabedoria do alto para lidar com a realidade da vida. Há muitas pessoas escondidas hoje, e eu converso com muita gente, as pessoas estão desanimadas, despropositadas, cansadas. Pastor, mas parece que as coisas não melhoram nunca. Meu irmão, você comeu hoje. Você tem um lugar para reclinar a cabeça. O nosso Senhor e Salvador, quando entre nós, Ele fala, eu não tenho sequer onde reclinar a cabeça, e você não vai ver o Senhor reclamando, murmurando. É tempo, gente, de nós encontrarmos saídas e não problemas. É tempo da gente sair do lugar comum e viver algo sobrenatural, extraordinário. É escolha nossa permanecer no lugar do abatimento, da tristeza, da amargura, ou seguir em frente. Quando a gente segue em frente, a dificuldade do hoje fica para trás. Mas se a gente fica parado, vai continuar a vida inteira marcando passo, como tem acontecido. O cara vem, te procura e conversa com você e fala, e aí, como é que tá, meu irmão? Ele conta o problema dele. 6 meses depois ele te encontra, o que ele conta para você? A mesma coisa. 1 ano depois, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Gente, segue em frente. Continua. A saída para mim e para você. O povo ficou 40 anos no deserto, mas entrou na terra prometida. E esse é um tempo de entrar na terra prometida, de seguir em frente, de atravessar o Jordão, de sair desse lugar comum da reclamação e viver, gente, viver o impossível, o que ninguém está conseguindo. Pastor, ninguém está conseguindo, Deus é contigo. Quem tinha conseguido atravessar o Mar Vermelho com o pé enxuto? Ninguém. Mas Deus abriu o mar para o povo dele passar. Quem tinha conseguido comer pão do céu? Ninguém. Mas o Senhor fez cair pão do céu. Quem tinha andado sobre as águas? Ninguém. Mas Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas. Quem tinha revivido dentre os mortos? O Senhor chama Lázaro pelo nome. Gente, esse é um tempo de viver coisas impossíveis, porque o nosso Deus é Senhor de todos os impossíveis. O que nós precisamos é crer. Não se deixe abater por essa enxurrada de palavras contrárias, de previsões nefastas. Não se deixe, agarrar toda essa coisa que te puxa para baixo. Não, olhe para Jesus. Observe Ele atentamente. Ele é autor e consumador da nossa fé. Por isso, nós vamos encontrar saídas. Nós vamos viver o impossível. O que o Senhor tem para nós nesse tempo é o que nós viveremos. Pastor, beleza, como é que faz isso? Abra sua Bíblia no 2º livro de Reis. 2º livro de Reis, capítulo número 3. Esse texto é tremendo.
verso 16. Segundo livro de Reis, capítulo 3, verso 16. Diz assim o texto: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia, esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferireis todas as cidades fortes, e a todas as cidades escolhidas, e a todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis as pedras de todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Senhor, obrigado, Deus, porque em tempo de escassez, o Senhor é fonte de águas vivas. Quando todos acham que é o fim, o impossível chegou, há uma saída, há uma solução, há algo no teu coração e nós queremos acessar isso essa noite. Senhor, revela o teu coração à tua igreja, traz sobre nós a capacidade, a competência, a sabedoria do alto, Pai. Fala ao teu povo, tira o teu povo, Deus, do lugar comum, da murmuração, do desânimo, e enche-nos, Deus, enche-nos dessa alegria, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto, o homem que está profetizando aqui é o profeta Eliseu. Eliseu é um cara difícil, ele é um sujeito duro de se lidar, e ele está tranquilo na vida dele lá, e o rei de Israel, o rei de Judá, e um rei vizinho resolvem lutar ali contra o rei de Edom. E eles tomam atitude e vão para a guerra. Só que eles vão para a guerra sem consultar o Senhor. E eles começam a andar e não encontram água nem para eles, nem para os animais. E está todo mundo pronto para morrer de sede. E aí o gênio lá, ele lembra, opa, espera aí. Ninguém consultou o Senhor. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vai dar conta disso? Como é que nós vamos resolver? Aí Josafá fala, bom, tem algum homem de Deus por aí? Tem Eliseu, vamos ver o que ele pode falar aí. E aí é quando Eliseu vem a eles e ministra essa palavra ao coração deles. Então, só para a gente começar, meu irmão, não comece projeto nenhum sem consultar o Senhor. Ah, mas isso aqui vai ser fácil. Nada é fácil, gente, fácil é fracassar. São 3 contra 1, é mole para nós. Não é. Não faça as coisas do seu jeito, na força da carne, na sua sabedoria. Consulte ao Senhor primeiro. Às vezes no meio do caminho você fala, ih, rapaz, não orei. Aí faz aquela oração dentro do ônibus, já viu, Senhor? Às vezes você vê o cara orando no ônibus, o cara se denuncia. Busca Deus, fala com Ele, derrama o teu coração, fala, Senhor, eu não quero fazer nada de mim mesmo. Mas Deus é tão gracioso, é tão maravilhoso, que Eliseu não ia com a cara de Jorão, falou, olha, se não fosse Josafá aqui, nem olhar para você eu olhava. Mas ele foi lá e Deus, por graça, abençoou esses homens, e não só lhes deu água, como também lhes deu vitória naquilo que eles intentavam realizar. Por que Deus fez isso? Para ensinar a mim e a você, gente. Deus, ele é atemporal, ele trabalha passado, presente e futuro na mesma perspectiva. Quando Deus, ele age nesse momento da história, ele está pensando em mim e em você que estaríamos aqui hoje, passando pelo que nós estamos passando, entendendo o momento que nós estamos vivendo, e Deus usou Eliseu para falar a eles, e essa noite o Espírito Santo fala a mim e a você, que se nós queremos viver o impossível, antes de qualquer coisa, nós precisamos deixar tudo na mão do Senhor. Deixa na mão dEle, deixa com Ele, não se preocupe demais. O verso número 17 fala assim, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Como nós precisamos aprender a fazer isso? Geralmente a gente quer um sinal de Deus.
A palavra do profeta é: vocês não vão ver vento, nem chuva, nem mudança de tempo, vocês não verão coisa nenhuma, mas no momento certo a provisão de Deus vai chegar. O que vocês estão pedindo ao Senhor chegará no momento oportuno, no tempo de Deus se manifestará. Vocês não precisam ver, vocês não vivem do que veem, vocês vivem da fé. Deixem na mão de Deus e fiquem tranquilos. É fácil isso? Todo mundo morrendo de sede, consulta o profeta e o profeta fala: não, fica tranquilo, deixa na mão de Deus. O cara deve ter pensado assim: para que eu consultei esse sujeito? E isso eu podia fazer por mim mesmo. Não é o que passa na cabeça da gente no primeiro momento? Eu sabia disso, mas não é um saber intelectual. É um saber que está relacionado à fé, a exercer a fé, e não somente a ter uma fé absolutamente teórica. É pôr em prática essa fé. E a gente hoje sabe muito do que está escrito na Bíblia, mas pouco do que se passa no coração de Deus, daquilo que Deus tem feito nesse tempo. Deus, Ele não se aposentou no Velho Testamento. O Senhor não deu entrada no INSS quando consumou o Novo Testamento. Ele continua sentado no alto e sublime trono, e Ele governa toda a terra. Uma palavra dele é suficiente. Por isso, meu irmão, aprenda a deixar tudo nas mãos do Senhor. Deixe com Ele. Para de querer ensinar Deus a ser Deus. Algum tempo atrás eu operei o joelho. Fui lá operar o joelho, e aí cheguei lá para conversar com o especialista. O cara começou a me dar uma aula sobre o joelho. Não, articulação aqui e tal, você tem um cisto aqui que faz não sei o quê. Eu falei: doutor, vamos fazer o seguinte, para por aí. O que tem que fazer? É cortar e arrancar fora? Vai lá, manda ver. O senhor é o especialista. Eu estou aqui só para o senhor me operar. O dia que a gente tiver essa postura diante de Deus, acabam nossos problemas. Se diante do homem a gente confia, o cara vai cortar o teu joelho, meu amigo, e você está tranquilo? Imagine um homem limitado. O cara espirra no meio da minha cirurgia, o cara dá lá, ati! Como é que fica o tendão? Como é que emenda depois? E a gente não está preocupado. Agora Deus fala para mim e para você essa noite que tem que deixar na mão dele, e a gente começa a falar: mas Deus, vai lá, Deus, vai onde fulano está, Senhor, toca ele lá agora. Ah, Deus, abre aquela porta ali. Ah, Senhor, faz aquilo ali. Gente, quem é Deus? Você ou Deus? Deixa na mão dele. Você quer viver o impossível? Aprenda a deixar tudo na mão do Senhor. Segundo, deixe tudo na mão dele e trabalhe com fé. Olha o verso 17. Desculpa, verso 16. E disse assim o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Covas nesse sentido não é para enterrar ninguém, não. É tipo cisterna. O que Deus está falando: façam muitas cisternas. E, gente, quem já cavou uma cisterna sabe que não é brincadeira cavar cisterna. Não chove um tempão, está todo mundo cansado e com sede. Deus fala assim: deixa na minha mão, agora vocês vão fazer aquilo que vocês podem fazer. Deixar na mão de Deus não é uma atitude passiva, olhando a vida acontecer, não. Deixar na mão dele é entender: ninguém aqui pode fazer vir água nesse lugar, mas Deus pode, isso está na mão dele. Eu preciso cavar cisterna. Aqueles homens entenderam isso. E o pessoal que tinha saído para lutar, agora deixa as armas de lado e começa a pegar a enxada, a picareta, e vai cavar cisterna, muitas cisternas, porque era muita gente com sede. Quanto maior o trabalho que você tiver na direção de Deus, maior vai ser a tua colheita. Façam muitas cisternas. E o povo está lá cavando, o povo está se preparando, o povo não está vendo vento, o tempo não mudou, não tem nada acontecendo, mas eles sabem que as águas virão, que o rio de Deus vai passar por ali, e o que compete a eles é estar prontos para reter aquilo que o Senhor enviar. Nosso problema, gente, é que a gente pede, a gente ora, e quando a bênção chega, a gente não está na posição. Ela passa por nós e a gente não retém, porque não cavamos as cisternas. Nós não criamos o ambiente para reter o que o Senhor tem para nós, e aí as águas de Deus vão embora, a bênção de Deus se esvai. O Senhor falou: não vou dar só água a vocês, não, eu vou dar água a vocês e vitória a vocês nessa peleja. Então somente cavem as cisternas. A gente vive uma geração de muita preguiça, pessoal. Tudo é difícil. Você vai na cozinha, o cara vai na cozinha pegar água, você vai: pega um copo d'água para mim. Ah, não, faz o seguinte, vai você e pega um para mim também. Eu tenho preguiça de ir na cozinha pegar água.
Antigamente, cara, você ia no poço pegar água. O cara tem que apertar um botão na cozinha para sair água. Ah, não dá não, isso aí é muito difícil. Pega você para mim. Não. Gente, aprenda a trabalhar. Trabalhe por fé. Tudo que você fizer, faça com fé. Aqueles homens já podiam ver as cisternas cheias d'água. Eles já podiam contemplar pela fé o transbordar de Deus naquele lugar. Eles não têm dúvida que as águas virão. O problema é que a gente trabalha duvidando. Será que isso vai dar certo? Ah, não é possível. Ah, isso é muito difícil. Gente, não há nada demasiadamente difícil para Deus. Não tem nada que seja difícil para o Senhor, não. Nada é difícil para Ele. Trabalhe com fé. 2 homens foram à igreja orar, pedir chuva. Trabalhavam no campo, muito tempo que não chovia, a roça toda seca, e eles foram orar ao Senhor. Oraram 1h30 lá na igreja, buscaram, clamaram. Um voltou para o campo e começou a arar a terra. Outro voltou para casa e foi dormir. No final da tarde choveu. Quem recebeu a bênção? Quem foi arar a terra, gente. Quem se preparou. A bênção vai chegar mais cedo ou mais tarde. A pergunta é se eu estou pronto para vivê-la. Se eu desejo esse impossível, se eu desejo realizar, alcançar, sair do lugar da reclamação, do impossível, daquele beco sem saída, eu tenho que deixar nas mãos do Senhor. Mas também preciso trabalhar com fé. Terceiro, dá uma olhada aí no verso 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Meus irmãos, eles cavaram as cisternas e foram adorar. De manhã cedo, no momento ali da oferta, quando o povo se inclinou para adorar, começaram a ouvir um barulho. E era o barulho das águas chegando. E as águas vieram e encheram as cisternas, porque o povo estava preocupado em adorar. Toda vez que você está preocupado em oferecer, em ofertar algo ao Senhor, Deus vai te encher, Deus vai te suprir, Deus vai te saciar. Você não vai ter necessidade alguma, porque Ele é contigo. O povo está adorando, o povo está ali consagrando a Deus. É o momento da oferta, é o momento do culto, e Deus está movendo o sobrenatural enquanto o povo lhe busca. Como é lindo isso, pessoal. Ninguém ficou ali na beirada da cisterna assim falando, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher. Não, eles foram adorar, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. O Senhor Jesus fala que pode passar os céus e a terra, mas a minha palavra jamais passará. A profecia de Eliseu se cumpriu plenamente naquele lugar, e as águas, quando vieram, elas vieram passando pelo barro. Havia muito barro naquele lugar, e as águas ficaram vermelhas. Quando os moabitas olharam, falaram, ih, rapaz, deu confusão no arraial lá, hein? Todo mundo brigou com todo mundo, está cheio de sangue, vamos lá agora e vamos se dar bem. E o povo de Deus estava lá quietinho. Quando eles chegaram, puderam então ter a vitória que Deus tinha para a vida deles. Essa é a realidade, gente. A gente muitas vezes está tão preocupado com tanta coisa. Deixa na mão do Senhor. Trabalha duro, continua entregando o teu louvor, a tua adoração, o teu culto ao Todo-Poderoso. De repente não aconteceu ainda, vai adorar. É porque não está no tempo. Quando você começa a adorar, Deus está enchendo a tua cisterna, Deus está enchendo o teu coração, Deus está ministrando a tua alma. Quantas pessoas chegaram aqui vazias hoje, mas o mesmo Deus que pela boca de Eliseu falou para aquele povo que era um tempo de provisão, o tempo de vitória sobre o inimigo, hoje o Senhor fala contigo a mesma coisa. Não se abata. Eu lembro, meu pai, há uns 15 anos atrás, ele operou o coração. Fez lá um negócio de safena, de mamária, colocou um monte de coisa no coração lá, e ele ficou bem ruim. E teve um dia que ele estava bem mal no CTI, e eu peguei minhas coisas e fui para a igreja. E estava lá, tocando a vida. E, na época, o pessoal lá em casa ainda não tinha se convertido, não tinha conhecido Jesus, e a turma ficou com raiva de mim. Está fazendo o que na igreja agora? Teu pai está doente. Eu falei, olha, o melhor que eu podia fazer por ele eu já fiz. Deixei ele na mão de Deus, fui lá visitar, conversei com o médico, ouvi o que o médico tinha para dizer, orei por ele, e agora eu vou adorar a Deus, porque a vida do meu pai não está nas minhas mãos, está nas mãos do Senhor.
Se vocês querem ficar preocupados, podem ficar, porque eu não vou me preocupar. A vida do meu pai está nas mãos de Deus. Ano que vem, se o Senhor permitir, meu pai faz 80 anos. O Senhor cuidou dele. Tudo que é caro para nós, gente, Deus cuida. E se o Senhor levar, bendito seja o nome do Senhor. Continue adorando, continue louvando a Ele, porque isso é que faz diferença na vida da gente. Eu olho para esse texto e eu sou encorajado a deixar tudo que eu tenho enfrentado nas mãos de Deus, a, pela minha fé, colocar em prática a direção que Deus tem dado à minha vida, a adorá-lo, independentemente do que eu ainda não tenha visto, eu continuo a adorá-lo pelo que Ele é. E o texto se encerra no verso 19, dizendo assim, verso 18, ainda é pouco isto aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. E é legal que podia parar por aí. Não, eu vou enviar água e está tudo certo. Não, Deus enviou água e Deus usa o que a gente tem. O que o povo lá tinha? Barro. As águas passam pelos barros e ficam vermelhas, e quando o sol bate em cima, o pessoal acha que é sangue. Deus usou o que tinha. Deus vai usar o que você tem, meu irmão. Só que o que a gente fala? Pastor, eu não tenho nada. Tem sim. Você está vivo, não está? Deus quer usar a tua vida. A viúva lá, o que você tem em casa? Não tenho nada, só tenho um pouquinho de azeite e farinha. Então, Deus vai multiplicar isso aí. O que você tem? De repente você tem uma profissão, Deus vai abrir uma porta de emprego para você. De repente o que você tem é tão somente disposição. Deus vai te dar sabedoria, mas Ele vai usar o que você tem. As águas vieram e fizeram aquilo que o homem não podia fazer. Tem coisas que eu e você não podemos fazer. E diante delas, nós deixamos nas mãos de Deus. Recebemos direção dEle para, pela fé, agir. Nós, diante de tudo que tem acontecido, nós podemos ficar reclamando ou adorar. Celebre Ele, louve a Ele. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer, eu também não sei, mas o que eu sei é que o Senhor é Deus e nada muda essa realidade. Deus quer usar a minha vida, o que há em mim, mas eu preciso tirar o obstáculo para que Ele me use. O povo cavou as cisternas e reteve as águas que o Senhor enviou. O que você precisa desobstruir hoje? O que tem que ser tirado da sua vida? Às vezes a gente está tão preocupado com tudo, que entra e sai de templo, e continua atormentado, cansado, abatido. Esse é o momento da gente parar e abrir o coração para o Senhor. De repente você está aqui e nunca entregou sua vida a Jesus. Você está nesse lugar e aí você está pensando assim, poxa, mas que coisa maravilhosa que Deus fez, né? Deus continua fazendo coisas maravilhosas, pessoal. O que nos compete é crer. E se você está aqui hoje, é porque você acredita. Agora, coloque essa fé em ação. Abra o coração para Jesus. Diga para Ele, Senhor, eu quero viver tudo isso. Eu não quero só uma ideia acerca de Deus. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu preciso desse Deus, que a Bíblia fala sobre Ele. E às vezes nós estamos tão abatidos com tantas coisas que a gente ouve por aí, tantos maus testemunhos que a gente vê, que o coração endurece. Mas não endurece o teu coração, não. O Senhor é Deus. Jorão era um rei complicado demais, mas Deus, por graça e misericórdia, agiu por amor a Josafá, agiu por amor a Eliseu. Deus vai agir por amor a você. Precisa abrir o coração. Se você nunca entregou sua vida a Jesus, faça isso agora. Eu estou aqui para orar por você.